Bom, um dos aspectos de que você percebeu o que é crescimento é o imperativo no seu coração de que você tem que fazer com que outros experimentem aquilo que você experimentou. A percepção que nós temos mais comum é de que, quando meu filho crescer, eu discipulo. Se eu sair do emprego, eu discipulo. Se eu tiver menos atividade dentro de casa, eu discipulo. Se eu tiver mais saúde, eu discipulo. Se eu tiver mais condições, eu evangelizo. Nunca vai ter. Porque você espera um mundo ideal. E o mundo ideal está onde, irmãos? Nas ideias. Não é o mundo real. Nunca vai acontecer. Porque se na prensa e na agonia você não consegue expressar devoção, Deus não irá dar a você bonança para satisfazer as suas comodidades. Por isso não deixe para economizar dinheiro quando sobrar não. Por isso não deixe para ser generoso à obra do Senhor quando você ganhar mais dinheiro. É um princípio, irmãos. Não deixe para evangelizar quando lhe sobrar o tempo. Não coloque um ponto de crescimento teológico e doutrinário para você começar a ensinar a palavra de Deus. Isso não vai acontecer. Você quer que Deus se curve diante de você e as necessidades que você colocou diante dele, você quer que ele realize para o seu bel prazer. Não vai acontecer. Faça com filho pequeno. Faça com menos dinheiro. Faça com muito trabalho. Faça com menos saúde. Faça. Porque a satisfação e a honra disso, irmãos, vocês têm que experimentar. Vocês têm que experimentar. O gozo é grande demais. É muito, mas muito satisfatório saber que a obra do Senhor, não existe barreiras para a obra do Senhor prosperar. E nós somos instrumentos que derribam as barreiras e tiram os entulhos. Irmãos, isso é extremamente maravilhoso. Não vai chegar. Não espere o dia ideal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque parte do seu processo de discipulado é discipular. Parte do seu processo de amadurecimento é levar em outros a amadurecer. Parte do seu processo de crescimento é levar em outros a crescer. Não existe um ponto em que eu cresci, agora eu levo outro a crescer. Esse próprio pensamento leva você a um tipo de exaltação de si mesmo sobre outras pessoas. Porque quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu preciso conhecer e que eu não conheço nada. É a mesma coisa de santificação. Quanto mais eu me santifico, mais eu me achego à luz, mais eu vejo a minha sujeira e mais eu preciso me santificar. E isso não acaba. É a mesma coisa. Então, discípulos de Cristo são aprendizes que avançam e fazem outros aprendizes de Cristo. Fazemos isso através da proclamação da palavra de Deus em oração, perseverança na dependência do Espírito Santo de Deus. O desafio é a inércia. A inércia é aquela luta contra o movimento, contra a mudança, contra a atividade. Esse é o desafio. O desafio aqui é a inércia. Você faz isso quando você coloca inúmeras desculpas, inúmeros obstáculos, inúmeras vírgulas, inúmeras mas, porque, entretanto, porém, todavia, você faz isso. O problema é que você pode convencer a si mesmo, vai ser não convence ao Senhor da obra. E você colherá os frutos desse campo da inércia. Você colherá. O ruim é que você não vai perceber de onde esses frutos vêm. Dificuldades no casamento, problemas de pecado, dificuldades no lar, dificuldades no trabalho, falta de percepção, dificuldade em decisões, falta de discernimento, falta de sabedoria, falta de maturidade, falta de couro grosso para sustentar, para aguentar os dardos que esse mundo coloca sobre nós, falta. Não sei. Mas vai chegar um ponto em que você vai abandonar a fé, abandonar o Senhor. Porque na igreja só tem problema, porque as coisas erradas acontecem comigo. Não é não. É porque você não desenvolveu ao ponto de aguentar.
É por isso que as pessoas abandonam a fé. É por isso que as pessoas abandonam a igreja. Falta de amadurecimento, falta de maturidade, porque os problemas sempre virão, as lutas sempre virão. Mas quando as lutas se deparam com a nossa falta de maturidade, Satanás encontra um prato cheio e nos engole. É por causa disso, né? Desafio à inércia. Ou seja, embora compreendamos essa verdade, que eu sei que você compreende, eu, olhando para a igreja, eu não acredito que você esteja no coração agora contestando o que eu estou falando. Não acredito. Então, se esse é um pressuposto que eu tenho por ser seu pastor e conhecer você, então, se você acredita nessa verdade, mesmo assim é displicente, omisso quanto a ela, para você deveria ser um problema. Deveria ser um problema. Você não exerce, então. No entanto, vacilamos em perceber que é exatamente a prática, uma vida que exibe, que apresenta tais convicções que você, creio eu, tenha, é uma vida que testificará se estamos crescendo ou não. Como é que nós demonstramos que estamos crescendo? Levando outros a crescer. Nós subimos um pouquinho mais, irmãos. Então nós estamos mostrando, imagina essa montanha, né? Nós estamos mostrando o outro aonde colocar a mão. Aí ele coloca. Mas nós também subimos um pouquinho mais e estamos mostrando o outro onde colocar a outra mão. Sabe, o alpinista, ele pega lá na pedra e às vezes a pedra está solta e cai. Caiu. Mas nós já pegamos naquelas pedras porque nós já subimos aquela coluna. Então nós sabemos ali, ó, essa pedra aqui não, aquela pedra está solta, está frouxa. Pega nessa daqui, ele pega e ele sobe. E ele faz isso com outros que estão subindo também. Isso acontece em 4 principais esferas. Você pode direcionar outros, mas eu acho que isso aqui sintetiza, né? Nos nossos lares, no mundo à nossa volta, na igreja e em pequenos grupos. Então, em nossos lares, reflita o que você tem feito, e aqui é direcionamentos para que você consiga fazer isso, certo? Assim como foi as anotações e as reflexões nos sermões e estudos que você tem recebido. Reflita no que você tem feito e pode fazer para inserir a leitura bíblica e oração entre os seus, no seu lar. Como você tem sido nessa tarefa, nessa atividade? Como você pode fomentar conversas que girem em torno de temas bíblicos, personagens também, que os direcione ao Evangelho? Como você de filmes tira implicações e aplicações? Como você de situações na escola, no dia a dia, tira implicações e aplicações? Como você faz isso com notícias variadas que vocês veem constantemente? Considere a necessidade de cada um deles e seja diligente e intencional. Então, você vai lidar com seu filho de tal idade de uma forma, com a sua filha de tal idade de outra forma, com o seu cônjuge de uma forma. Você os conhece, você consegue enxergar um pouquinho dos seus corações. Então, você vai lidar cada um de tal forma que acesse o coração. Esse é o objetivo. O propósito é acessar o coração. Esse é o objetivo, essa é a finalidade. Então, você vai ter que fazer com que isso chegue ao propósito final. Nos lares, né? No mundo à nossa volta. Tudo, irmãos. Trabalho, estudos, sociedade, amizades, entretenimento, assim como todo, né? Então, torne sua rotina missional. Você tem uma rotina. Você tem uma estrutura do seu dia. Torne ele missional. Torne ele evangelístico. Você se depara com inúmeras pessoas, com inúmeras situações. Aguce a sua mente para tirar ilustrações daquilo. Sei lá, algo quebrou, mostra como nós somos quebrados. Sujou o negócio, mostra como também nós precisamos ser limpos. Deus tem levado pessoas até você. O que você tem feito a isso? Então não ache que as pessoas chegam até você por acaso.
As pessoas chegam até você como se Deus estivesse dizendo aqui, ó, essa daqui que precisa ser salva. Ó. Olha, essa daqui é o teu campo. Olha, pescador, aqui o peixe. Então, faço os seguintes questionamentos. Tenho sido intencional em meus relacionamentos? Ou não? Eu os desenvolvo somente por necessidade afetiva? É egoísta isso. Eu tenho sido intencional nos meus relacionamentos? Ou não? Fé, fé. Relacionamento, relacionamento. Religião, religião. Trabalho, trabalho. Estudo, estudo. Tudo à parte. Porque eu gosto das coisas bem organizadinhas. Né? Eu tenho relacionamentos? Essa é uma pergunta que tem que ter na época. Só virtuais, pastor. Eu tenho 1000 amigos virtuais. Mas nenhum real. Eu tenho 1000 seguidores virtuais. Mas não consigo que nenhum deles me siga para Cristo. Nenhum. Eu exibo meu corpo, as minhas roupas, as minhas festas, os meus bens, mas eu não exibo a Cristo. Não exibo. Eu faço seguidores, mas não para Cristo. Eu causo ostentação, inveja, discórdia, mas não piedade. Não. Tenho sido intencional? Tenho. Mentira. Quais pessoas do meu dia a dia tenham levado a conhecer e a avançar, a aprender Cristo? Quantas do meu dia a dia? Eu tenho criado hábitos para que esses hábitos sejam instrumentos para gerar relacionamento, para que esses relacionamentos sejam um campo para que eu apresente a Cristo? Ou não, eu estou ali para resolver as minhas necessidades. Compro pão, o pão é o pão. Eu boto gasolina, a gasolina é gasolina. Eu faço isso porque é isso que eu tenho que fazer, acabou. Né? O que posso fazer para isso acontecer? Tenho lutado em oração por essas pessoas, por esses relacionamentos, por essas dificuldades. Próximo aspecto, próxima esfera, né? Em pequenos grupos. Culto nos lares, clube de leitura e assim por diante. Assim como a esfera anterior, no mundo à nossa volta, essa esfera ela torna ainda mais evidente uma cultura de consumo em nós. Nossos lares são nosso círculo do ego, então o primeiro ponto não é suficiente, fomentado o evangelho no nosso lar, porque é o nosso círculo do ego. Nos preocupar com ele não nos faz necessariamente menos egoísta ou menos consumista. No entanto, quando saímos desse círculo, exercemos compaixão missional e luta por almas. Por quê? Porque você tem um vínculo afetivo com o seu lar. Você tem. O amor para o seu filho não é incondicional. Existe um vínculo afetivo, um vínculo biológico. O amor pelo seu cônjuge não é incondicional, existe um vínculo pactual e afetivo. Agora com aqueles que estão além das paredes da sua casa. Os grupos pequenos são muito importantes, sabe? Assim a gente desenvolve isso aqui, né? Tenta fomentar com os cultos nos lares. Já tentei fomentar um pouquinho sobre culto, o clube de leitura, mas não acaba desenvolvendo, né? Mas são instrumentos muito potencializadores para a evangelização. São instrumentos muito bons para dar frutos, muito importantes para dar frutos. Então, às vezes nós acabamos perdendo os recursos. Nós temos diante de nós recursos que não são utilizados diversos. O problema é que nós não usamos, né? Eles são instrumentos geradores e fortalecedores de relacionamentos. Por isso, a falta deles pode indicar, em algum nível, uma fé consumista. Olha, eu já tenho um compromisso na igreja quarta-feira, eu já tenho um compromisso maioria dos sábados, já tenho um compromisso o dia todo. Nesses outros dias é comigo, é com minha família, sabe? Eu não quero me desgastar, eu não quero sair do conforto.
Eu não quero ter esse desconforto. É isso mesmo. Eu dou graças a Deus quando não tem uma atividade sábado à noite, porque eu posso ficar tranquilo e não tem a igreja para ir. E na igreja? Reflita em como você tem observado, e aqui a exortação do dia do Senhor encaixa nesse ponto também. Reflita como você tem observado e aproveitado as reuniões formais e tudo que a igreja promove. Qual tem sido sua atitude, disposição, conversas, relacionamentos, envolvimento, serviço e a recepção daqueles que têm chegado? Qual tem sido? Como tem sido? É um peso? É uma obrigatoriedade? Como você tem fomentado a vida na igreja ou não? Você só quer receber os frutos. Você é o alvo, você não é o operário. Você é quem recebe, você não é instrumento. Você só pensa dessa forma. Você não pensa o que você fará, como você fará. Você não pensa sobre isso. Você só pensa eu. Então nós já falamos sobre isso, sobre aquela, sabe, aquele tipo de disposição meio que hipócrita. Eu ensinar? Não, que é isso? Eu tenho que aprender. Eu discipular? Não, que é isso? Sabe? A pessoa, parece que existe um medo de se parecer arrogante, prepotente. Mas isso tudo é como você formula essas realidades no seu coração. Por que você tem que ensinar, discipular, ser padrão, ser alguém imitável? Você sabe no seu coração. É porque você precisa oferecer aquilo que foi oferecido para você e que você abraçou. Não tem nada de exaltação. Isso vai exigir mais de você. Renúncia. Custos. Não tem nada de exaltação. Nada. Pelo contrário. Mas a forma como você organiza isso no seu coração, então, essas desculpas, na verdade, exibe como você acomoda isso no seu coração. Você entende, sim, que ensinar, ser imitável, levar outros a crescer, é alguém superior. Porque se você não achasse isso, você não se colocaria nessa posição humilde. Não é? É isso. Como você tem exercido os seus dons? Porque você os tem. Mas como você tem exercido? Alguma deficiência em mim é por sua negligência no exercício dos dons? Porque eu preciso dos seus dons. É um corpo, eu preciso. Será que não é? Será que a falha do irmão é negligência sua por exercício dos dons? Pode ser. Como tem ajudado a outros? Você tem observado e desejado se envolver mais com a treliça ou a videira? Então, assim, olha, eu sou dos bastidores, assim, eu gosto de ajeitar a cadeira, eu gosto de ajeitar o ar, eu gosto de ajeitar o som, eu gosto de me envolver com essas coisas inanimadas, né? Eu gosto. Mas com gente, muito fácil, dá um tapa nesse bicho, pronto. Nem fala nada. Agora, quando você vai lidar com gente, eu não posso usar essa palavra. Eu não posso conduzir dessa forma. Meu Deus, como eu vou fazer? Não, dessa forma eu não posso falar, porque a última vez que eu falei foi entendido errado. Não dá assim. Tenho vontade, mas não pode. Calma. É diferente. Não é diferente? É diferente de arrumar cadeira. Quebra a cadeira, vê se vai falar alguma coisa. Treliça. Videira é vida, orgânico, organismo. É diferente. Você pode matar. Você pode fazer crescer. Estou dizendo que essas coisas não devem ser feitas. Nós precisamos cuidar da treliça. Mas o cuidado com a treliça nunca deve sobrepor o cuidado com a videira. Você não deve se satisfazer em cuidar da treliça negligenciando a videira. Você tem que fazer os dois. Entende? Os dois. O reino de Deus não avança com a videira somente, ou com a treliça somente. O reino de Deus avança com a videira. Tem que ser os dois.
Não ache que cuidando da treliça, do inanimado, da estrutura, vai servir de desculpa para você não cuidar da videira. Porque se não tiver videira, para que a treliça? Para que, irmãos? Não faz sentido. Olha, uma treliça maravilhosa, bonita, né? Não tem nada, mas é bonita. Bonita, lindo, olha aqui, que é madeira de acácia. Nada, né? Você tem vivido na sua zona de conforto? Ou não? Se for um problema. Então, algo importante aqui para nós refletirmos sobre uma avaliação aqui fundamental. Não desperdice a oportunidade que você tem. Não desperdice os recursos que você tem. Não desperdice a vida que Deus lhe deu. Ela não é para você. Nesse momento, podem haver alguns travamentos, conflitos, lutas. Você pode ter pensado em cenários, possibilidades, dificuldades, medos, vergonhas, mas é fundamental que isso aconteça, essa luta, para que haja reestruturação da sua cultura. Nem todo desconforto é ruim. Nem todo desconforto é mau. Talvez você precise derribar para reedificar. E isso é ruim, no sentido de causar desconforto, causar dor, mas não quer dizer que não faça bem. É necessário. Isso está dizendo que você está mexendo com convicções que moldam a sua vida. E isso é importante, porque se você vive por elas, isso quer dizer que mudando-as, você seguirá as novas. Então você vive por convicções. Quando eu vejo pessoas lutando contra as suas convicções, eu acho muito positivo isso. Porque quer dizer que essas pessoas vivem sim segundo as suas convicções e elas sabem disso. Então só precisa mudar. Para que ela também viva segundo as suas convicções, mas agora certa, correta, segundo a palavra de Deus. Então a luta é necessária. Aí você precisa pedir ajuda, né? Então observe onde, como e por que você precisa modificar algo. Essa será uma avaliação constante em sua vida. Onde eu estou nesse processo? Opa, não é aqui que eu deveria estar, não. Como eu devo fazer? E por que eu devo fazer? Perguntas?